Por que prendemos pessoas que cometem crimes? Né? Essa pergunta parece meio óbvia, mas eu acho que ela é interessante porque não temos assim uma definição clara, né? Quer dizer, boa parte das pessoas não tem uma definição clara. E obviamente que não é uma única definição, né? Não é por um único motivo que se prende pessoas. Primeiro, podemos falar aí da prisão preventiva. Como o próprio nome diz, prisão preventiva é para prevenir algo. Então, uma pessoa perigosa, né? Matou alguém e etc e tal, estuprou, cometeu um ato de violência, deixar essa pessoa livre na sociedade, solta, significa que ela poderá fazer aquilo novamente. Nesse caso se decreta prisão preventiva. Agora, a prisão por condenação. Prisão por condenação, ou seja, a pessoa cometeu um crime, aí ela foi... aí correu todo o processo, ela estava livre. Né? Correu todo o julgamento, ela foi condenada, recorreu, etc e tal, né? Essa briga toda aí. Aí não tem mais solução, ela foi presa, por quê? Porque foi condenada. Nessa hora, há de se perguntar, por que prendemos pessoas nessa condição? Né? Então, eu vou dizer que a minha noção de que eu tinha quando criança, me parece, criança, adolescente, me parece que essa noção ela é de muitas pessoas ainda. Eu era adolescente, eu era pré-adolescente, mas estes são adultos e ainda tem esse conceito que eu tinha quando criança. Que seria prender porque cometeu um erro, cometeu um vacilo, isso seria uma forma de castigo. Então vamos castigar. Né? Nós vamos ali impor ali um sofrimento a essa pessoa, por quê? Porque isso seria um castigo. Dessa forma, a pessoa ficaria com medo e jamais cometeria crimes novamente, porque teria medo de sofrer aquela punição, aquele castigo novamente. Por que eu tinha essa noção? Porque nós, quando criança, quem tem a minha idade mais ou menos deve saber disso, o comum era você sofrer uma punição física, né? Geralmente uns tapas no bumbum ali, né? Tinha uns que apanhavam até de chicote, vara de marmelo, né? E essa punição, obviamente, ela era para nos amedrontar e não fazermos o mesmo erro novamente, ou cometermos outros erros, etc. e tal. E, enfim, se a gente respondesse para os pais e logo já se ameaçava, olha a vara de marmelo, etc. e tal, né? Isso era comum. Então eu tinha essa noção, o cara cometeu, né? Como eu percebia isso, né? Eu vou dizer para vocês, aqui confessando aqui, graças a Deus não passamos muito por isso não. Meus pais eram bem, diria, civilizados, né? Eles nos educaram sempre no diálogo. Houve aí algumas palmadinhas assim, mas nada muito grave. Bom, então, e como eu via isso, eu sentia dessa maneira, era assim que eu acreditava. Com o tempo, né, fiquei adulto, graças a Deus tive contato com pessoas esclarecidas, com boa formação, como advogados, promotores, enfim, e conversando com pessoas, e lendo, estudando, etc., descobri que não é isso, não é. Né? O objetivo deveria ser prender para ressocializar e essa pessoa retornar à sociedade com conhecimento de que aquilo não deve ser feito. Né? Deveria ser esse o objetivo da prisão após condenação. Né? Prisão preventiva é outra coisa. Né? Prisão cautelar, enfim. Mas ainda é possível, né, que pessoas adultas com boa formação pensem exatamente como eu pensava quando era adolescente. Isso é um problema. Por quê? Porque aí essas pessoas elas querem, no caso, quem pensa dessa maneira, o presídio quanto pior, melhor. Né? Ou seja, se a intenção é punir, quanto pior for um presídio, melhor.
né, estamos punindo mais, né, estamos impondo mais sofrimento. O castigo ele está sendo maior. E aí as pessoas tentam criar esse tipo de presídio, tentam impor esse tipo de prisão. E aí é que está o X da questão. Por quê? Porque nessa hora, né, que fazemos isso, como sociedade civil organizada, nós estamos fortalecendo o crime. No sentido de que, ao tirar direitos humanos básicos desses presos, nós estamos praticamente forçando-os a montar uma associação. Que associação é essa? São as organizações criminosas. E essas organizações criminosas garantem ali algum conforto, garante a segurança da família que ficou fora, etc. Em troca, elas exigem uma fidelidade. Então, toda vez que se prende uma pessoa no Brasil, né, você está entregando um soldado para o crime organizado. Porque a pessoa se sente ameaçada ali, o crime organizado oferece a segurança, a pessoa passa a atuar na organização criminosa. É por isso que eu não vejo que o encarceramento em massa seja solução para a criminalidade, para os problemas. Não estou dizendo com isso que não devemos prender pessoas que cometeram crimes. Pelo contrário, é evidente que temos que prender. Mas devemos fazer isso com inteligência. Devemos fazer isso no sentido, ou nós ressocializamos a pessoa para que ela possa voltar à sociedade e não ofereça mais perigo a nós, né? Ou vamos fortalecer cada vez mais o crime organizado. A decisão é nossa como sociedade. O que fizermos, teremos que arcar com essa responsabilidade. Eu vejo que devemos lutar para ressocializar, para que essas pessoas voltem para a sociedade e não nos ofereça mais risco. Agora, se você pensa o contrário, lamento, nós vamos ir de mal a pior. Eu não vejo outra solução, né? Evidente. Existem pessoas que você acredita que não têm capacidade de ressocialização, que possam voltar a viver em sociedade, que não têm a solução? Poucas, eu acredito, mas existem. E para essas, eu defendo a prisão perpétua. Sim, por que não? Prisão perpétua com dignidade, sim. Eu sou defensor. Eu sou contra desrespeitar os direitos humanos, mesmo que seja de pessoas que cometeram crimes. Cometeram crimes, sim. Às vezes, bárbaros, etc. e tal. Mas não deixaram de ser humanos por causa disso. Ok? Pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.